Graça e a paz aos irmãos. Passaram bem a semana? Amém? Glória a Deus, né? Glória ao nome do Senhor. Atos capítulo 10. Versículo 22. Vamos ler junto? Vamos se colocar em pé? Atos 10, 22. A gente vai ler até o 27. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos ali reunidos, a quem se dirigiu dizendo: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém como imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Portanto, pois, por que razão vocês me mandaram chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos, por estas horas, às 3 da tarde, eu estava orando na minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira do mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado por esse lugar, por esta igreja. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração e que o Senhor possa operar maravilhas aqui nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se assentar. Creio que você já conhece a história de Cornélio. Creio que você já leu esse texto muitas vezes. Eu gostaria de nessa noite a gente falar um pouquinho, pensar, lembrar, e o Espírito Santo de Deus mexa com a gente, né? Toda a palavra, todo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, irmãos, toda a leitura que nós fazemos, ela não pode ser uma leitura sem um desejo de que aquilo se revele para nós, de que o Espírito revele para nós o que o Senhor quer para a nossa vida através daquela palavra, daquela leitura, daquele momento com Deus. Eu não leio a Bíblia por ler. Quem lê a Bíblia aqui como um livro qualquer, né? Nós não devemos ler a Bíblia como um livro qualquer. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho que entrar nela para que o Espírito de Deus fale comigo através daquela palavra, para me moldar, para me encher, para me ajudar na minha caminhada na vida. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum qualquer, ela é um livro, né? Por isso que a palavra de Deus diz que se discerne espiritualmente. As coisas de Deus a gente entende elas quando elas são discernidas de forma espiritual. E para ser entendida espiritualmente, a gente tem que entrar nela espiritualmente.
A gente tem que orar antes, a gente tem que buscar antes a direção do Espírito de Deus, para que Ele fale conosco, senão vai ser uma leitura, um tempo desperdiçado. Então toda vez, a lição, toda vez que você ler a Bíblia, você ore ao Espírito de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, que o Espírito Ele nos auxilia, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, ou seja, Deus está presente para nos ajudar. Então eu preciso buscar o Espírito de Deus, eu preciso orar, eu preciso procurar na palavra, para que essa palavra, ela faça mudança na minha vida de verdade, ela acrescente na minha vida, ela me leve a uma mudança, ela me leve a uma transformação de verdade. Quando em Atos dos Apóstolos nós lemos que a igreja estava numa fervente crescente, e de repente o Espírito de Deus, ele olha para Felipe e fala, vai ensinar alguém que está lendo a palavra, mas não está entendendo. Ele precisa entender, ele quer entender. E Felipe vai até, você conhece a história, até o eunuco que está numa carruagem, indo para um determinado lugar. E Felipe se aproxima daquela carruagem e fala para ele, olha, o que você está lendo, você entende? E ele fala, mas como que eu vou entender se não há quem me ensine? E ali Felipe se aproxima, senta com ele e começa a falar, a ensinar aquilo que ele estava lendo, a revelar a palavra para ele. E na hora aquele homem que estava sendo ensinado naquele momento, depois que a palavra diz que ele revelou Jesus, que ele ensinou e falou de Jesus, e falou daquilo que Jesus fez, do porquê Jesus veio, ele entendeu a palavra. E aquele homem disse para Felipe, eu entendi. O que me impede de ser batizado? O que me impede de eu me entregar para Jesus? E Felipe diz, olha, nada, tem água ali, vamos lá. E esse homem desce da carruagem, vai ao rio e se batiza, e entrega a vida dele para Jesus, porque ele entendeu a leitura, a revelação através de Felipe. Deus viu que ele estava buscando na palavra entendê-la, e Deus mandou para ele alguém para revelar a palavra, e ele entendeu e se entregou a Jesus. Quando Deus percebe que um homem e uma mulher estão buscando, estão com fome, estão com desejo dele, da palavra dele, Ele envia, Ele revela, Ele toca através do Espírito Santo, Ele envia alguém para ensinar esta palavra, e essa palavra vai fazer a diferença para toda a vida desta pessoa. Nós pecamos, nós estamos em dificuldades, em problemas, e muitas vezes, irmãos, não sabemos como lidar com algumas situações da vida, por falta da palavra dele, por falta da palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, ela vai tocar na gente, nas necessidades, na alegria, na tristeza. Ele é fiel para sempre, Ele é fiel para sempre. A resposta está na palavra. O que você precisa está na palavra. As tuas decisões, aquilo que você vai fazer, como você vai organizar a tua vida, como você vai ajudar o irmão, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, está na palavra. Lá está a verdade, lá está aquilo que Deus quer que você faça. E Ele revela através do seu Espírito. E Ele revela quando você está desejoso em aprender e procura uma autoridade espiritual, o teu pastor, o teu líder, para te revelar aquela palavra. E Deus vai tocar o teu coração e vai dar direção para você agir conforme a palavra dEle. Deus é fiel, nós cantamos isso. Tua fidelidade não muda, Senhor. Ele é fiel. Então há muitos sofrimentos, é devido à falta de olhar para as coisas de Deus de uma forma cheio do Espírito Santo, discernir espiritualmente aquilo que Deus quer que você discerna. Quando nós olhamos para esse texto de Cornélio, isso aqui é fantástico, irmãos. Quem é Cornélio? Ele é um homem religioso, ele é um homem piedoso, ele é um homem que exercita aquilo que foi ensinado para ele, os mandamentos, a lei. Ele dá esmola aos pobres, ele faz uma série de coisas, mas ainda ele está um pouco com dificuldades, ele está perdido, ele ainda não conhece a palavra, ele ainda não conhece o poder do Senhor.
Cornélio é um homem, talvez como você, como eu, talvez no início da caminhada, sem muito conhecimento, mas querendo acertar. O grande desejo de Deus não é o início, muitas vezes, uma fé pequena. Deus não se preocupa, porque até os discípulos, eles falam para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Deus não está preocupado no teu começo, porque Ele quer acrescentar nesse teu começo. Ele quer ver o quanto você está desejoso em acertar, em querer fazer as coisas corretas, certas, acertar com Ele, acertar na palavra, acertar na evangelização, acertar na oração. Quando uma pessoa está começando, e você sabe disso, ela tem vergonha de orar, não tem? Eu não sei orar. Você pede para ela orar, ela não sabe, porque ela está começando e não tem problema nenhum. Só que não pode passar 40 anos e você não saber orar. Deus, ele no começo não tem problema, porque Deus quer olhar e encontrar em mim e em você um desejo de crescer, um desejo de conhecê-lo, um desejo de acertar cada vez mais, de aumentar a vida espiritual, de ser cheio do Espírito Santo. E Cornélio é esse homem. Cornélio é esse figurão que a palavra diz que ele estava orando, que ele estava buscando Deus, que ele estava buscando em oração ao Senhor. Ele não estava à toa, ele não estava ocioso, ele não estava não fazendo nada, ele estava buscando a Deus, ele estava em oração. E esse é o desejo de Deus para a sua igreja, para os seus filhos, para aquele que está começando, quanto para aquele que está já crescido na palavra. Que nós não deixemos de estar buscando a Ele, de estar na presença dEle, de estar aumentando e querendo ver a plenitude de Cristo na nossa vida. Cornélio estava assim, desejoso em querer conhecer e saber mais. E aí um anjo aparece para ele. A Bíblia diz que um anjo vem para ele e dá a direção para ele, dá o caminho para ele, dá a resposta para ele, e diz para ele: olha, há um homem chamado Simão, envia, vai chamá-lo, traga ele para a sua casa, e ele vai ensinar você, ele tem uma palavra para você, uma palavra para a sua vida. Olha que coisa interessante. Não é interessante isso? Isso é extraordinário. E a palavra de Deus vai dizer que Cornélio, a palavra de Deus vai dizer que Cornélio imediatamente se preparou e mandou chamar Pedro, procurar a Pedro. Ele não pensou duas vezes, ele não ficou esperando os dias passarem, ele não ficou, amanhã eu faço. Ele queria conhecer mais de Deus, ele queria conhecer a vontade de Deus para a vida dele. Então imediatamente ele chama os seus servos e mandam procurar Pedro, pronto, em prontidão. O que isso tem a ver comigo e com você? Irmão, se você quer uma mudança na tua vida, se você quer algo de Deus, se você quer conhecer o propósito, é agora, é buscar agora, é mergulhar na palavra de Deus agora, é entrar na presença de Deus já, não é deixar para depois, não é para esperar. Deus quer um imediatismo da nossa parte em relação a Ele e as coisas dEle. Deus quer uma resposta minha e tua diante daquilo que nós queremos ver mudar na nossa vida, na nossa família, nos nossos projetos. Senhor, eu estou buscando, mas eu não tomo como prioridade a vida de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Eu preciso ter essa pressa e essa urgência de Cornélio, de falar: eu quero agora, eu quero conhecer, e Deus, de
de tanto ver ele querer agir de forma correta, Deus fala: há um homem que vai te ensinar, há alguém que vai vir aqui e vai te orientar, e vai falar uma palavra que vai mudar a tua vida. E ele não pensa duas vezes. Sabe, irmão, o que isso me faz entender é que nós damos muitas desculpas. Nós sabemos que precisamos melhorar como pais, como marido, como mulher, como membro da comunidade. Precisamos ajudar mais a comunidade, precisamos nos doar mais para a igreja, porque eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu fico prolongando, eu fico falando lá na frente. É igual a pessoa que quer fazer regime, na segunda-feira nós começa, e nunca começa, e nunca mergulha, e nunca procura. O desejo de Deus para você é para você olhar para Cornélio e ver a pressa que ele tem de ser abençoado, de ser agraciado por Deus, de conhecer a plenitude, a realidade da vida que Deus tem para a vida dele. O que Deus tem para a minha vida eu preciso procurar. É isso que o Evangelho nos ensina. Quando ele fala que o reino de Deus, ele é conquistado à força, significa que eu tenho que me mexer, ele não é parado, eu tenho que também fazer a minha parte. A palavra diz que Cornélio mandou imediatamente buscar Pedro, para trazê-lo e para que ele explique, para que ele ensine, para que ele mostre, fale de Deus para ele. O quanto você quer, irmãos, o quanto você quer verdadeiramente agradar a Deus? Essa é a minha pergunta. O quanto você quer verdadeiramente fazer algo que Deus possa olhar para você e falar: isso mesmo, esse é meu servo, esse é meu filho amado que me traz alegria. O quanto verdadeiramente você quer abraçar algo na tua vida que você quer que Deus sorria, que Deus se alegre, que Deus sorria com aquilo que você está fazendo em nome dEle. Que nós queremos sim ser bênção, como nós lemos em João 15, frutificar. É a palavra de Deus, irmão, não é eu que estou falando para você vir aqui servir, ou para você buscar para mudar alguma coisa na sua vida. É a palavra de Deus. João 15 diz que sem Deus está falando que aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Então, se nós estamos em Jesus, o desejo de Deus é que você frutifique. Você tem que ser uma bênção lá no teu trabalho. As pessoas têm que olhar para você, se relacionar com você e falar: nossa, essa pessoa é maravilhosa, esse homem, ele é diferente dos outros, essa mulher é diferente das outras, ela não é igual às outras, ela tem um comportamento, uma atitude, da boca dela saem palavras diferentes. Os valores e as prioridades da vida dela é outros. Ela se dedica ao seu marido, ela se dedica aos seus filhos, ela se dedica à sua casa, ele se dedica à sua família. Os valores desse homem, dessa mulher são outros. Não convide ele para participar disso, porque ele é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa diferente. Essa jovem lá na escola, ela é diferente dos outros. Frutos é aquilo que as pessoas olham e vê aquela árvore carregada e elas têm sabor, ela quer arrancar uma manga para comer. Quem já passou lá no norte do Paraná, em Londrina, lá em Cornélio, Rancho Alegre, no norte do Paraná, você anda em Santo Antônio, você anda e tem frutas na rua, né? Lá perto de Rancho, passava num lugar onde tinha uma mangueira carregada de manga, e era impossível você passar naquele lugar sem arrancar uma manga para comer. Você olhava para aquela árvore frutífera, aquelas mangas grandes, você não tinha como não parar. Eu lembro que um dia eu estava vindo para Ponta Grossa, tinha um Corcel 2 LDO, você lembra disso? Eu parei, peguei um saco que tinha no carro e enchi de manga, coloquei no porta-mala e vim embora. Porque fruto é aquilo que você vê e você deseja. Fruto da vontade de ter, de comer, de degustar. É por isso que Jesus fala: quem está comigo, cara, dá muito fruto. E as pessoas olham para nós, olham para você, e elas veem a diferença. Elas têm vontade de estar perto, elas têm vontade de conhecer, elas querem degustar.
elas ficam impressionadas. É diferente, irmãos. É diferente. Quanto você quer fazer algo significativo, com significado para Jesus, a ponto dele olhar para você e falar: essa é a minha filha amada que me traz alegria, porque ele não está pensando só na sua vida, ele não está só pensando nele, ele está pensando em agradar o seu Deus, ser diferente nesse mundo das outras pessoas. Sabe por que a nossa democracia não está em crise? Porque a economia de Deus, democracia, nos dias de hoje, ela não cabe mais nessa economia global, porque na economia global, tudo tem um preço e valor, é tudo à base de compra, tudo tem preço, tudo tem um preço, então tudo é um produto, tudo se compra. E na democracia, a igualdade, a divisão, é uma procura para que não tenha disparato social. Isso é democracia. Por isso que ela está em crise, porque tem coisas que a gente não compra, que o dinheiro não compra, há valores que não se compram, e nós precisamos destruir a democracia para vender o nosso produto. Por isso que Deus, quando o povo sai do Egito, Deus fala: olha, ninguém vai recolher pão, maná, porque lá o faraó recolhe para vender depois. O faraó recolhe para pagar um preço, e você vai lá e paga para o faraó e ele te dá o pão. Você vai lá e paga para o faraó e ele te dá o trigo. Você paga para o faraó e até você ficar pobre. Você paga para o faraó, e quando você não tem mais nada para pagar para o faraó, você dá o teu filho para ele. Depois você dá a tua filha, e depois você se vende para ele, e você se torna um escravo. E Deus falou: essa não é mais a lei. Agora nós vivemos na economia de Deus, e a economia de Deus é dar para todo mundo de forma igual. O pão é para todo mundo. Por isso que Jesus fala: eu sou o pão da vida, é para todo mundo. Não tem preço, não tem valor, não se cobra. Na economia de Deus, todo mundo é igual. Nós não se compra, não são escravas. Por isso nós estamos indo por um caminho, só Deus sabe onde isso vai parar. Mas aí Cornélio, quando recebe e vê o anjo, ele faz algo fantástico, irmãos. Porque eu acredito que esse homem queria mudar alguma coisa na vida dele. Como você, como eu, temos coisas a serem transformadas, que só Jesus pode transformar. Que nós nos apegamos a Jesus para falar: Senhor, muda essa realidade. Senhor, transforma esta realidade. Eu creio que Cornélio, ele tinha uma necessidade em Deus também, para que Deus mostrasse para ele, para que Deus fosse a resposta para a vida dele. E ele estava com essa sede. Então ele não mediu esforços para que Deus desse essa palavra para ele. Só que ele foi tão inteligente, ele foi tão sábio, que ele não priva só para ele aquilo que Deus tem. Quando os homens vão chamar Pedro, eles dizem para Pedro: olha, há um servo, Cornélio, ele estava orando e o anjo apareceu, e é você que tem que ir lá levar uma palavra para a família dele. E Pedro, o pessoal posa lá com Pedro, e na manhã seguinte eles partem para a casa de Cornélio. E quando Pedro chega lá, o que diz a palavra? Abra lá, Atos 10, versículo 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Cornélio, ele não quis algo só para ele. Ele sabia que aquela palavra poderia mudar não só a vida dele, mas a vida de todo mundo que ouvisse aquela palavra.
porque a palavra de Deus é fiel, amém? A palavra de Deus transforma, muda. Ele sabia disso, ele sabia do rebuliço que estava acontecendo através do ministério de Pedro, dos apóstolos, dos discípulos, e ele sabia que era uma grande oportunidade de Deus fazer uma mudança na vida daquela família, na vida dos seus amigos, na vida dos seus parentes. Então ele não pensa duas vezes, ele chama os amigos, ele chama a sua família para ouvir aquela palavra de Deus através da vida de Pedro. Isso mostra para mim e para você, irmão, qual é o nível de relacionamento, qual é o nível de importância que nós damos para as coisas e para a palavra de Deus. Qual é o nível? Qual é a intensidade? Qual é o nível de importância, de prioridade que nós damos para a palavra? Pensa nesse homem. Pedro vai vir amanhã, ele faz o convite e enche a casa dele. Vai nos seus amigos mais íntimos, vai nos seus parentes mais distantes. O pessoal está lá esperando para ouvir, para ver o culto. Coisa maravilhosa de se ler, porque ele sabia que a palavra de Deus ia mudar a vida daquelas pessoas. E a palavra de Deus pode mudar, transformar as nossas vidas, a vida daqueles que você sabe que precisam desta palavra. Mas nós precisamos ter a ousadia e a coragem de Cornélio. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter a mesma fé, o mesmo desejo de Cornélio, para que isso seja uma realidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do trabalho, dentro de onde nós estamos inseridos. A palavra de Deus pode mudar essa circunstância, essa situação. Deus pode operar um milagre quando essa pessoa ouvir e conhecer Jesus. Ele pode ser transformado. Precisamos ter a coragem de Cornélio. Precisamos ter a ousadia de Cornélio. Precisamos nos apegar com tanta fidelidade à palavra de Deus como Cornélio se apegou. Pedro está vindo. Vamos fazer um culto aqui que vai bombar. O pessoal aqui vai conhecer Jesus. Então todo mundo tem que estar aqui. Eu vou lutar para que isso seja uma realidade. Quanto à ousadia e quanto eu acredito nisso de verdade, quanto eu tenho essa fé de Cornélio, quanto isso é uma realidade na tua vida, irmãos. O que o Senhor quer para você nessa noite é despertar você para aquilo que realmente é importante. Quanto tempo você tem perdido? E eu falo perdido mesmo. Que vai chegar um tempo, e Jesus fala isso, né? Que a gente faz uma correria, e Jesus olha para o camarada que correu a vida inteira para juntar bens e fala: olha, você é um doido, você é um louco. Para quem que vai ficar tudo isso aí? Vou pedir tua alma. Que a gente investe tanto tempo em tantas coisas, para nosso conforto, para isso, para aquilo, né? Pensando lá na frente. Isso é importante, não estou falando que não é. Mas se não tiver, ou a palavra diz no Salmo, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não trabalhar na tua casa, na tua família, em vão. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver no teu projeto, se o Senhor não estiver nas tuas prioridades, se o Senhor não estiver na tua vida, em vão. É inútil, diz a palavra de Deus. Você perdeu tempo, cara. Você gastou tua força à toa. Você sonhou, você se iludiu com um estilo de vida. Os teus tesouros têm que ser acumulados em Deus, para Deus. Senão é perca de tempo. Jesus fala isso. É tempo de fazer como Cornélio. É tempo de olhar para Deus como Cornélio olhou para Deus. E saber que o que Deus quer da minha vida é que eu salve, que eu seja bênção, que eu seja instrumento, que eu seja aquela pessoa que vai abrir a porta da minha casa, que vai também ser útil para Deus, indo levar a palavra, crendo que essa palavra pode mudar a vida de pessoas. Deus quer que eu seja como Cornélio, que vá nos meus amigos mais íntimos, nos meus familiares mais distantes, e convide-os para ouvir aquilo que Jesus está falando. Porque Jesus chegou em Marcos, no capítulo 1, e diz: olha, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e creiam no Evangelho. O problema é que nós não cremos mais no Evangelho. O problema é que nós não acreditamos que esse mesmo Jesus lá de trás, Ele continua sendo Ele.
Ele pode mudar a vida de pessoas, Ele pode mudar a nossa família, Ele pode mudar as estruturas da onde nós estamos de pecado, Ele pode mudar a nossa nação, Ele pode mudar o lugar onde nós estamos. Ele é Jesus, e isso nós fazemos como Cornélio, Ele pode fazer, porque Ele é fiel. Grande é a tua fidelidade, grande é a fidelidade dEle. Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. Quanto nós cremos no Evangelho, querido irmão, o quanto esse Evangelho tem gerado esse desejo que foi gerado no coração de Cornélio, o quanto eu tenho alegria de falar: eu vou convidar aquela pessoa para ir na minha igreja, porque lá ela vai ouvir uma palavra, lá ela vai ouvir um louvor, lá vai ter pessoas de Deus que vão abraçá-la e vão falar: Jesus te ama. O quanto eu creio que isso é uma realidade. Nós podemos encher essa igreja se nós formos como Cornélio. Nós podemos mudar a vida de muita gente se nós tivermos a mesma fé que Cornélio, se nós deixarmos Deus nos usar, se nós deixarmos Deus usar as nossas mãos, a nossa boca, a nossa vida como instrumento. Nós podemos mudar a vida de muitas pessoas. Essa semana eu conversei com uma pessoa e eu me senti tão feliz de estar falando com aquela pessoa como eu nunca tinha sentido antes. Uma alegria tão grande voltou no meu coração quando eu estava falando com essa pessoa. Uma alegria enorme de você estar podendo falar para essa pessoa: é só Jesus. Gente que não crê, é só Jesus. Você quer, Jesus pode fazer isso na tua vida. Mas aí o que se eu fiz? Não, Jesus, é Jesus. Jesus pode mudar, Jesus pode restaurar. Não tem outro caminho, é Jesus. É Ele que pode mudar, é Ele que transforma o coração, é Ele que traz vida nova, é Ele que pode mudar, é Ele que pode trazer paz para o teu sofrimento. É Jesus, é Ele, é Jesus, ninguém mais. Jesus pode. Nunca fiquei tão feliz na minha vida de ter a certeza e a convicção de que não depende de mim, não depende do profissional que for, que vá até essa pessoa para fazer um transplante, uma cirurgia. Não há, é Jesus. Jesus pode curar você fisicamente, pode curar você emocionalmente, pode curar a tua família, pode usar você para curar um monte de gente. É Jesus, não sou eu. Quando nós cremos nisso, vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, vai fazer a diferença na vida da pessoa que está ouvindo. Ela não vai olhar para você, ela vai olhar para Jesus, ela vai se prostrar e falar: Pai, eu preciso de Ti. Ela vai fazer, vamos lá, pastor, vamos lá, leva a igreja na minha casa, eu vou convidar minha família, eu vou convidar os meus irmãos, eu vou convidar os meus amigos mais íntimos, nós vamos fazer um culto, porque eu quero que aquilo que eu experimentei, eles também experimentem, eles também recebam, eles também vivam. Eu quero Jesus na vida deles. É só Jesus, é só Jesus, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Cornélio creu nessa mensagem. Da mesma forma que aquele eunuco que Felipe falou de Jesus para ele, ele creu e se lançou nas águas e entregou a vida dele para Jesus. Ele entendeu que Jesus poderia mudar a vida dele, e quando ele chegasse lá na casa dele, na África, ele também poderia falar desse Jesus e poderia mudar toda aquela nação, a vida da família dele. E os estudos dizem que esse homem foi quem plantou o Evangelho naquela nação. É só Jesus. Mas a pergunta, irmão, é o quanto eu estou crendo, o quanto Ele é prioridade, o quanto eu quero investir também um pouco da minha vida nesse projeto, para que o reino de Deus cresça e para que eu seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Que o que nós olhamos hoje não é essa a realidade. O que nós olhamos hoje não é essa a realidade. Hoje as pessoas trabalham na igreja se pagarem elas, não fazem mais por prazer. Eu lembro de um tempo que eu ia na igreja, eu lembro daqueles senhorzinho que ia com um terno azul e uma calça verde. É o Claudinei, será assim? Um terno azul, uma calça verde, um terno amarelo, uma calça branca. Pessoal que ia na igreja por amor. Eu lembro dessa época onde o ser cristão, o ser evangélico não era moda, não era legal, era difícil, era zombaria.
Eu mesmo zombava quando tinha meus 14 anos. Eu lembro que eu passei na frente de uma igreja com uns amigos. Eu não era crente, né? Não se escandalize, mas eu não era cristão nessa época, né? Eu conhecia Jesus. Eu passei na frente de uma igreja, a gente estava um pouco alcoolizado. Nós pegávamos pedras e tacávamos nos crentes. Zombava. Por isso que Jesus me pegou. A gente zombava, ria. Não era legal ser cristão, mas você via aqueles homens, aquelas mulheres, né, andando a pé, cruzando cidade, pegando ônibus, com violão nas costas, indo para a roça, indo lá não sei para onde, falar de Jesus. E hoje essa visibilidade que a igreja tem hoje é porque lá atrás tem pessoas que foram fiéis a Jesus, levando pedras, sendo ridicularizadas. Essas pessoas pagaram um preço, não para nós virarmos popstar, mas para que nós também tivéssemos fé e servíssemos a esse Deus da mesma forma, do mesmo jeito, com amor, com alegria, não por salário, não para ter um status social, mas por amor a Jesus, porque Jesus pode mudar o perdido, Jesus pode curar aquele que está lá fora, pode tirar aquela pessoa de uma vida errada, de prostituição, pode mudar alguém da sua família que está perdido, indo para o inferno. Jesus pode fazer, e a esperança desse povo era que nós crescemos nisso e também levássemos isso adiante. Hoje nós preferimos ser gospel do que ser essas pessoas que carregam o violão por amor. Hoje a gente não vive mais isso, a gente não quer mais saber disso. E a gente entrou na economia global, não na economia de Deus. A economia de Deus nós vamos dividir com você, nós vamos repartir com você, nós vamos ser bênção na tua vida, nós não vamos guardar no celeiro. A economia de Deus fala assim: olha, o pão não é para ser armazenado, não é para ser estocado, porque apodrece, vira porcaria, não serve para nada. Nós vamos repartir com quem precisa, nós vamos abençoar o próximo, nós vamos amar as pessoas, nós vamos viver a vida que Deus nos chamou para viver. É isso que Deus quer de nós, é sair para o mundo, é pregar a palavra, é falar do amor de Deus, é dizer: Jesus te ama, e Ele quer mudar a tua vida. Jesus ama você, e Ele quer mudar a tua vida. Cornélio, venha meus amigos, venha minha família, entra na minha casa. A minha casa hoje vai ter uma palavra poderosa, a minha casa vai ser um lugar onde vai vir a palavra de Deus, e venham para cá. Que eu e você tenhamos a mesma ousadia, que eu e você tenhamos o mesmo amor, a mesma crença, a mesma prioridade de falar para Jesus: Jesus, me usa. Jesus, eu não quero ser um crente morno, eu não quero ser alguém que o Senhor vomite, eu não quero ser alguém, Senhor, que não faça nada para Ti. Jesus, me usa. Jesus, eu estou aqui para abrir minha casa, para abrir a minha vida, para dizer para o Senhor: faça a Tua vontade na minha vida, na minha família, eu sou Teu, Jesus. Me dá um projeto na minha vida que mude a história de pessoas. Jesus vai usar você, irmãos. É para isso que você está aqui. É para ser um Cornélio da vida. E muita gente do teu lado, na tua família, no teu arredor, como Cornélio tinha, que precisa de Jesus. E só Jesus pode mudar a vida dele e dela. Você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Jesus, ou você pode ser gospel. Você escolhe. Fica de pé em nome de Jesus. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará
vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.